Olá, tudo bom? Meu nome é Anderson Silva e esta é a devocional de número 15. O título da devocional do dia é Mesmo assim, Daniel orou. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada pelo rei, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Já ouviu a história de Daniel na cova dos leões? Sabe por que ele passou uma noite com as feras? Daniel vivia longe de sua terra natal. Trabalhava no palácio de um rei chamado Dário, que queria dar muitos poderes a ele, porque Daniel era confiável. Mas outros homens ficaram com ciúmes e precisavam encontrar uma maneira de se livrar de Daniel. Daniel era homem temente a Deus. Ele ia ao seu quarto para orar 3 vezes por dia. Então, seus inimigos convenceram o rei Dário a assinar uma lei, dizendo que todos eram obrigados a orar apenas para o rei. Se alguém orasse para outra divindade, deveria ser jogado na cova dos leões. Mesmo sabendo desta lei, Daniel continuou a orar 3 vezes por dia. Embora trabalhasse para o rei Dário, ele adorava a Deus. Por isso, ele orava. E lei nenhuma iria obrigá-lo a fazer diferente. A cova dos leões era um lugar muito perigoso, mas Daniel confiava em Deus. E quando ele foi jogado no covil das feras, o Senhor mandou um anjo para fechar a boca dos leões e manter Daniel em segurança. Algumas pessoas não querem que nós oremos, mas podemos orar assim mesmo. Não precisa ser em voz alta, nem é preciso se ajoelhar. Você pode olhar em sua mente, em seu coração. Você pode ser tão fiel quanto Daniel. Veja só que curiosidade. Um leão adulto come cerca de 7 quilos de carne por dia. Isso é o equivalente a 60 hambúrgueres. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 6. Que diz assim: Daniel na cova dos leões. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e os altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reinado. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores oficiais e altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a algum divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não possa ser revogado.
e o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. E como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel, pois era seu amigo. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo desta situação. À noite, os homens foram junto ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã, bem cedinho, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o senhor rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram até que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas, e em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante de Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais maravilhosos nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o rei de Sírio, o persa.